E aí, pessoal, oitavo ano, beleza? Professor Thiago Hatz aqui. Satisfação enorme estar com vocês aí mais uma semana, falando desse conteúdo aí que é o mais legal que existe, que é a história, aquilo que toca as nossas vidas, o nosso cotidiano, que ajuda a gente a entender, inclusive as outras disciplinas, né? História é isso, galera. Então, obrigado. Espero que esteja sendo uma experiência bacana para vocês, porque para mim está sendo muito bom poder falar semanalmente com vocês aí direto na casa de vocês, tá? Então a gente dá sequência, né? A gente estava falando sobre o nosso continente, a América, não é isso? A América é todo esse continente de norte a sul, que tem América do Norte, América Central, América do Sul, América Latina, tudo isso é a América, não é isso? E a gente está aí agora explorando um pouquinho mais dos Estados Unidos no século XIX, a gente vai falar um pouquinho do México hoje também, né? A gente vai falar um pouco disso tudo, certo? Então vem comigo, porque a gente vai aí fazer uma viagem na história bem legal. A primeira coisa que a gente precisa lembrar é o seguinte: os Estados Unidos é, realizou sua independência no século XVIII, né? E a gente sempre viu ali que quando a gente fala de 13 colônias, a gente tinha uma grande diferença entre as colônias do norte e as colônias do sul. As colônias do norte mais industrializadas, mais ligadas à atividade industrial e do comércio, com uma grande parcela de homens livres, ou seja, de trabalho assalariado, baixíssima escravidão, enquanto que o sul agrário, agroexportador, não é isso? Estava muito, muito dependente da mão de obra escrava. Então, os Estados Unidos se tornou independente, mas não resolveu essa diferença. Como a gente falou, a Constituição dos Estados Unidos fala que todos são iguais perante a lei, mas esquece dos escravizados. Os escravizados continuam existindo. Não é resolvida a questão da escravidão. E essa marca, essa mancha da sociedade americana fica ali muito latente, que é um sul escravista com um norte industrial de trabalho livre. E aí começa então uma ação coordenada dos estados do norte dos Estados Unidos na busca de pressionar o sul para o fim da escravidão. Por isso que eu selecionei essa imagem, né, que era uma imagem que era utilizada para tentar mostrar como que os estados do norte então buscaram sufocar os estados do sul para tentar criar um bloqueio, esse bloqueio aos portos do sul, para fazer com que os estados do sul abrissem mão da mão de obra dos escravizados. E eles formaram então o famoso Estados Confederados para lutar pelo seu direito de manter a escravidão naquele período. Então, o que basicamente a gente precisa entender, e a gente não vai entrar aqui num grande detalhe, é que a guerra de secessão dos Estados Unidos ela acontece por causa da diferença de percepção do sul e do norte sobre a mão de obra escrava. Então, o sul queria manter essa mão de obra, queria ter o direito da manutenção dessa mão de obra, enquanto que o norte agiu fortemente né, para garantir sufocando a economia do Sul para garantir que essa escravidão acabasse. E aí isso gerou uma guerra civil nos Estados Unidos, uma guerra sangrenta, uma guerra que deixou centenas de milhares de mortos e provocou nos Estados Unidos marcas que estão até hoje. Né? A gente percebe quando a gente vê as notícias, quando a gente acompanha as eleições dos Estados Unidos, a diferença política, cultural e social dos estados do Sul para os estados do Norte. É isso? Justamente por causa dessa marca da escravidão. Tanto que uma das consequências com a derrota do Sul e o fim da escravidão, né, a gente tem um processo muito importante que é o processo de manutenção do racismo e da segregação racial. No sul dos Estados Unidos é mais comum e mais forte esse tipo de, vamos dizer assim, de manifestação racista, tá? Então a Guerra de Secessão foi esse momento aí. Durante 4 anos, então, Sul e Norte se enfrentaram nesse processo, nessa luta, nessa disputa, beleza, pessoal? Avançando aqui, a gente vai falar rapidamente também sobre o caso do México. Então, o México no século XIX também viveu, no final do século XIX, grandes mudanças. O México era governado por uma linha conservadora desde meados do século XIX. E no final do século XIX entrou em cena
por meio aí de um grupo de liberais, a figura de Porfírio Dias, que governou durante muitas décadas o México. Porfírio Dias foi responsável, então, pelas primeiras grandes reformas liberais do México. Por que eu estou dando ênfase nisso? Porque o século XIX, final do século XIX, é um momento histórico de muitas mudanças e de muitos acontecimentos nesse sentido na América Latina. E o México não só teve essas reformas liberais ao final do século XIX, que acabaram culminando na Revolução Mexicana de 1910, uma revolução que teve como marca a imposição da reforma agrária, a Revolução Emiliano Zapata e outras lideranças populares. Então, o México no século XIX é um exemplo clássico de uma sociedade que vivenciou mudanças liberais, mudanças de revolução e de transformação, seja da reforma agrária, da educacional e de outros aspectos importantes, tá bom? E por fim, aqui a gente fala sobre o imperialismo Yankee, algo que a gente já vinha falando ali, né, quando a gente começou a estudar essa mudança de postura dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos com a sua doutrina Monroe, né, de colocar aquele muro para evitar a influência europeia, ou seja, de nunca mais seremos colonizados pelos europeus, nunca mais os europeus irão influenciar na nossa política, na nossa vida, ao mesmo tempo que os Estados Unidos colocavam essa barreira sobre a influência dos europeus aqui no nosso continente, e dizia que a América era uma América para os americanos, na prática, essa América para os americanos era América para os estadunidenses, né? E então aquele mesmo imperialismo que as nações europeias faziam na África, na Ásia e em outros continentes, os americanos estão fazendo agora, os estadunidenses estão fazendo agora. Aí nessa charge especificamente do Tio Sam, né, esse personagem tão emblemático dos Estados Unidos, a gente tem ele com grandes mãos, né, e braços, lançando essas mãos e braços sobre Cuba. Cuba que durante boa parte do século XIX e do século XX foi uma espécie de protetorado dos Estados Unidos. Né? Os Estados Unidos tinha até, a gente vai ver isso depois, até o poder de intervir em Cuba, caso alguma decisão governamental, acontecimento, não satisfizesse os americanos. Então é um exemplo muito emblemático também desses braços, desses tentáculos dos americanos sobre o continente. Então é importante a gente observar isso. Os Estados Unidos, eles primeiro se tornaram independentes no final do 18, viveram uma guerra de secessão no século XIX, que acabou com a escravidão. A partir do final da Guerra de Secessão, na década de 1860, os Estados Unidos unificam a nação, né, conseguem garantir essa unidade, se tornam cada vez mais uma nação industrializada, potente, forte e militarizada. Como a gente viu, eles vivenciaram só no intervalo ali de poucas décadas duas grandes guerras, a Guerra de Independência e a Guerra de Secessão. Então, a presença da guerra é algo muito forte na cultura dos Estados Unidos. Por isso que a gente sempre vê os americanos envolvidos em guerra. Né? A guerra é algo muito presente na vida deles. Né? Eles estão presentes em praticamente todas as guerras desde que se tornaram uma nação independente no século XIX. Tá? E aí, por fim, essa ação imperialista, né? Com os Estados Unidos forte, querendo se expandir, ampliar sua zona de influência, eles começam justamente pelos seus vizinhos. Então, Cuba, Porto Rico e outras nações vão sendo vítimas dessa mão grande dos Estados Unidos, aí, dessa influência aí que vai ser muito forte no século XIX. Beleza, pessoal? Então é isso. Na sequência, a gente trabalha aí algumas atividades que podem ser bem interessantes para a gente entender um pouco melhor esse processo.